Bem-vindos ao EliteCast. Mais uma vez a gente está com uma convidada super especial. Ela é especializada em conexões femininas e o nome dela é Marcela Gram. Seja muito bem-vinda. Prazer, uma honra estar aqui. Estamos super honradas de te receber. Bem-vindo, viu, Marcela? E a gente já estava aqui nos bastidores ouvindo um pouquinho da história dela, então a gente já vai começar com você, tá? Você estava falando pra gente, ela que trouxe pra gente uns olhinhos, chama óleo essencial? Isso, óleo essencial. Ela trouxe um óleo essencial pra gente, a gente tá aqui, a gente queria que vocês estivessem podendo sentir esse cheiro maravilhoso. E isso acabou trazendo uma coisa bastante interessante. Você estava contando a gente que você começou com os olhos, não é isso? Isso, eu comecei com os olhos, porque o que acontece? Eu sou farmacêutica de formação e eu sempre fui de usar medicação. Só que quando eu conheci a aromaterapia, eu melhorei em vários aspectos da minha vida. Sem usar a medicação tradicional. Sem usar a medicação tradicional. Então, eu conheço muito sobre o efeito colateral da medicação, porque eu trabalhei durante 8 anos na indústria farmacêutica, trabalhando só com medicação. E aí, com os óleos essenciais, eu descobri que eu posso cuidar da minha saúde de forma 100% natural. E, além disso, eu comecei a empreender com os óleos. Porque eu não era empreendedora, eu venho do CLT. Então, com os olhos, eu consegui melhorar meu foco, minha produtividade também dentro do empreendedorismo. Então, foi sensacional. Isso tem quanto tempo? Há quanto tempo você fez essa transição de carreira? Então, eu comecei a empreender em dezembro de 2022, na verdade, só que eu era CLT. E eu saí do CLT ano passado, em agosto de... Então tá no comecinho ainda, bem recente. Bebezinho. Ô, Marcela, e me fala uma coisa, você falou que saiu do CLT. Quando você resolveu sair do CLT, você ficou com medo? Você ficou, eu não vou conseguir? Como é que foi essa Com certeza. Eu acho que quando eu saí do CLT, eu tive essa sensação de que não ia dar certo. Por quê? Porque eu estava no regime antes de estabilidade. Só que a gente acha que... Estabilidade, né? A gente tem essa mentalidade. Então, acho que faltou, quando eu saí do CLT, esse problema da mentalidade. Eu tinha muita dificuldade de me enxergar como uma empreendedora, como uma empresária de sucesso. E quando você conseguiu ver essa empresária de sucesso, você teve ajuda? Como é que foi esse processo? Então, quando eu saí do CLT, eu conheci o Performance Club, que é um ecossistema de mulheres empresárias que trabalham alta performance, posicionamento e conexões estratégicas. Então, quando eu tive essa união de mulheres, quando eu vi, eu me senti acolhida, porque é um grupo que acolhe e também te ensina como se vender, porque eu venho da área da saúde. Na área da saúde você não aprende sobre vendas. Verdade. Interessante. Então eu tinha dificuldade. Então aí você saiu, montou seu próprio negócio. E o que você faz no seu negócio hoje? Então, hoje eu sou embaixadora do Performance Club. Eu sou especialista em conexões estratégicas lá dentro. Então, eu auxilio essas mulheres e inspiro elas também a extraírem a maior versão delas, a melhor versão delas. Por quê? Porque eu trabalho posicionamento junto com as meninas. Eu auxilio elas dentro do ecossistema, em tudo que elas precisam. Para que elas entendam que dentro desse ecossistema, o que elas vão ter ali, todas as experiências, eu auxilio nas experiências também. Tem algum case, assim, de sucesso que você tem um orgulho particular, assim, de contar que aconteceu alguma coisa que aconteceu com uma dessas mulheres, que você vê que o seu trabalho foi realmente decisivo ali, realmente foi a chave de virada para aquela mulher? Sim, eu acredito que que eu considero minha amiga, né, que é a Patrícia, que também foi convidada, que é uma médica, porque ela também tinha dificuldade para fazer palestras. Também veio da área de saúde. Também veio da área de saúde. Então, assim, hoje eu vejo o quanto de médicas que tem. Nós temos várias médicas dentro do nosso ecossistema. E dentro do nosso ecossistema, cada uma tem uma cadeira exclusiva, que eu acho isso bem interessante. Então, a Patrícia, no caso, é uma ginecologista, mas temos outra focada em performance, outra também da área de geriatria. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque elas também tinham dificuldade em comunicação. Então, a gente fala que tem que ter obediência. Então, se você tem um mentor, você tem que seguir o que o mentor fala. E elas são ótimas alunas como eu. Então, as meninas até brincam, né? A Dominique e a Pilar, elas falam: nossa, depois de você vieram muitas obedientes. Porque o que acontece? O mentor, ele vai passar o direcionamento. Mas você tem que fazer. Tem que fazer. Tem que ser executor para ter resultado. Porque, senão, qualquer caminho serve. Você precisa ter a direção e seguir, né? Sim, de fato. Você sente que... Eu vejo, principalmente no digital, muitas pessoas falando sobre a importância de executar. Você sente que
tem muita gente comprando curso, comprando mentoria, participando de clube, tendo acesso à teoria, mas no final das contas não coloca em prática, né? Não de fato Exatamente. executa aquilo. Eu vejo muito isso, porque eu vou falar por mim. Eu comecei com os cursinhos da internet. Então, eu fiz vários cursos. E aqueles cursos gravados, às vezes, dependendo da sua mentalidade, você vai procrastinando. Sim. Então, tem que ser construída uma mentalidade para aí sim você estar preparada. Então, eu falo que é um step by step, né? Só que você estando num ecossistema que tem implementação na prática, e no nosso ecossistema nós temos 3 encontros, de 2 a 3 encontros presenciais. Então, a gente acredita muito no movimento híbrido, que é o online com o presencial. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Porque você está o tempo inteiro ali, tendo aquela experiência, você faz negócios lá dentro, então isso dá muito resultado, né? Você acha que dentro do Performance Club, do trabalho que você faz, existe uma tendência aqui que eu vejo no Brasil, assim, mas no Brasil existe muito pouco, que tem muito, que são os clubes privados. Então você paga um valor absurdo assim, por ano, mas você tem acesso a. Exatamente, não existe um processo de mentoria dentro desses clubes, mas existe o processo de network. Você acha que essa parte network é uma coisa importante dentro, ajuda as pessoas? De fato, é uma coisa que acontece dentro do Performance Club? Ou você acha que claro que a parte de mentoria é o principal, eu entendo isso. Mas como que você vê hoje essa questão do fato dessas mulheres estarem em contato dentro de um ambiente fechado, controlado, né? Porque você também não é qualquer pessoa que vai para lá, então você tem uma qualidade Como que vocês trabalham isso dentro do Performance Club para poder potencializar esse momento e, de fato, trazer mais negócios para essas mulheres? Então, eu entendo que primeiro tem que se entender o posicionamento. Por quê? Porque o posicionamento precede a venda. Então, a gente tem que entender exatamente quem que a gente está colocando ali. Entender o que aquela mulher faz e fazer as conexões. Porque como elas todo o tempo estão juntas, por exemplo, a gente tem impulsionador de crédito, nós temos médicas, então elas podem se unir. Nós temos sexóloga. Então, por exemplo, uma ginecologista com uma sexóloga, elas podem criar um produto. Juntas, E verdade. assim por diante. Nós temos consultora de imagem. A consultora de imagem pode atrelar com outra do marketing. E assim por diante. Então a gente tem que entender. E se a gente faz um produto, precisa entender e ter direcionamento com isso. E as mentoras, cada uma é focada uma em performance, outra em posicionamento e outra em vendas. Então elas 3 fazendo isso e ligando, porque a gente faz muitas essas ligações. Então vira e mexe, às vezes a gente vê, tem um encontro de uma mentorada, que nem a gente está aqui em Dubai e elas vão fazer lá no Nordeste, por exemplo. Então, isso acontece muito e é fluido. Às vezes a gente, quando vê, já a conexão já é fluida, foi. porque a gente entende conexões reais e genuínas. Sim. Então, de tanto que tem essas experiências, as mulheres acabam virando amigas. Essa é real. A gente acaba virando amiga porque tá todo mundo na mesma mentalidade, na mesma frequência. É aí que a conexão feminina acontece. Exatamente, é ali. Então eu falo que a gente não é só network, só mentoria, a gente é tudo. Isso que é legal. Marcela, e o que foi Dubai para você? Como é que você sente essa experiência fazendo a palestra aqui, como embaixadora? Nossa, eu sim estou muito feliz. Eu acho que é uma oportunidade única na minha carreira, porque lembrar da Marcela de antes para a Marcela de agora, que é uma mais posicionada, uma pessoa com mais autoconfiança, e vir aqui internacionalmente, isso é uma honra para mim. Né? Eu acho que eu ainda estou Processando. o que está acontecendo aqui, porque eu estou muito grata. Mas eu sou grata a Deus, acima de tudo, né? A minha família e as meninas também. Porque se você não tem os mentores que vai falar, vai com medo, mas vai. Você não vai, você puxa o break. E eu não tô puxando o break, eu só tô indo. E hoje você falando para Marcela de hoje, o que você vê de mudança assim interna, não externa? Você vê isso? Muito. Na verdade, eu vejo os dois, mas tudo começou no interno. Falo que tudo começou na minha mentalidade, no meu pensamento, e foi o interno. Então mudou muito a Marcela, porque a Marcela Dias era insegura, cheia de medos, tinha medo de falar em público, apesar de eu sempre ser da conexão, eu sempre fui da conexão, de falar desde pequena, eu falava com qualquer pessoa. Só que uma palestra, uma coisa, você quer deixar sua marca no mundo, legado e tudo mais. Então eu tinha esse medo.
Mas aí foi trabalhado tudo isso. Então, hoje, para mim, fazer uma palestra, vir no podcast, fazer um conteúdo na internet é mais fluida, mais tranquilo. Então, eu acredito que foi isso, a autoconfiança, essa forma de se posicionar. E o que você falaria para as mulheres que têm esse medo e quer sair do CLT? Olha, eu falo que primeiro ela tem que deixar o medo de lado e ir. Só que ela tem que procurar um ecossistema que vai alavancar. Uhum. Mentores que vão realmente segurar na mão dela e falar assim, tá tudo bem, tá com medo, mas eu tô aqui. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo, mas eu tô aqui. Porque eu vou te dar o step by step. O que acontece? As pessoas ficam perdidas porque elas não sabem sair do ponto A pro ponto B. Isso é verdade. Elas olham você ali e dá aquele power distance. Ela acha que ela não vai chegar até ali. Então ela precisa de um mentor que pega na mão dela e leva até o ponto. E às vezes ela acha que o processo daqui até ali é simples, é fácil, às vezes é rápido. Às vezes a pessoa vê você aonde você já tá, mas ela não tem noção de tudo que você já passou para chegar até ali, né? E você sente que às vezes as pessoas não estão preparadas para pagar o preço de chegar onde elas querem? Elas querem Pra ontem. para ontem fácil e elas não estão dispostas a pagar o preço de disciplina, de determinação, de investimento, de tudo, de tempo, de dinheiro, de energia, de tudo para poder atingir aquele lugar onde ela quer chegar? Sim, eu acredito que a grande maioria acontece isso. Por isso que ela desiste no meio do É caminho. isso que eu falava. Mas se ela tem uma mentora que pega na mão dela e fala, tá tudo bem, mas ela precisa também querer. Porque o mentor, ele vai ajudar a gerar o resultado. O que acontece? As pessoas acham que ele vai gerar o resultado para ela. É o contrário, ele ajuda, ele dá a estratégia para ela chegar até lá. Mas é isso, o mentor faz a parte dele e ela. Sim. Você entende? Então essa é a diferença de mentalidade. Né? Hoje algumas pessoas me procuram e falam, poxa, como que você saiu do CLT? Me passa o passo a passo. Eu posso passar, mas você vai querer fazer o passo a passo? Tem que executar. Você vai pagar o preço, Vai pagar né? o preço. E assim, não é da noite pro dia. É isso, é Gente, verdade. de repente demora muito tempo para acontecer. É isso. E muita gente, igual a Jamile falou, vê a pessoa lá na frente bem, aí não sabe o processo, e aí acha, eu vou conseguir sozinha. Aí vai sozinha, chega no meio do caminho, desiste, porque não tem como é que eu falo? Ajuda, o suporte, a pessoa. Isso. Eu tenho um problema com falar. Eu sou de falar com todo mundo, mas eu tenho trava. Então, tipo assim, eu sei que eu preciso de uma ajuda. Isso é comigo. Porque é uma coisa que a gente tem que se ver mesmo. Tipo, falar assim, eu tenho esse problema, eu preciso melhorar. E muita gente não consegue ver isso também, né? Não consegue porque ela não se trabalhou dentro dela também. Ela tem que trabalhar essa autoimagem, que é como ela se enxerga no mundo. Isso é E verdade. ela precisa entender quem ela é. E de repente eu vejo isso que não é nem eu não quero. É uma coisa que veio de crenças antigas. Exato. Que veio, igual, tipo assim, eu tava falando aquela hora de negócio de emagrecer. Eu tenho comigo, de eu ficar um pouquinho acima do peso, eu já ficar com medo, já ficar apavorada, porque a minha família, desde pequena, veio falando na minha cabeça: você vai ficar gorda, você vai ficar gorda, você vai ficar gorda. Então, se eu passo um pouquinho, eu já tenho esse trauma. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar. Quando uma pessoa chega para você, tá? Ela entrou no Performance Club e você é uma das especialistas lá e você vai fazer parte de todo o processo dela desde o começo. Isso, do onboard. Como que é o passo a passo? O que você faz com essa pessoa, né, quando ela chega? Como que é a metodologia? Como que é o processo mesmo? E qual é o objetivo dessa pessoa? Porque quando você fala conexões femininas, tem tantas coisas que vêm à minha mente, assim, que eu fico tentando imaginar. Mas o que é o do ponto A para o ponto B, sabe? Como que esse caminho é feito? Certo. Então eu faço o onboarding dessa mulher e eu explico tudo que o clube oferece. Né? Então nós oferecemos as experiências, temos jantares, temos viagens, né? Inclusive aqui de Dubai e tudo mais. E eu tento entender também qual que é o problema dela. O que ela precisa para alavancar o negócio dela? É vendas? Sei lá, posicionamento, é performance, o que precisa fazer? E a partir dali, ela vai para o Café Mentor. Então, eu faço esse onboarding com ela, explico tudo que nós temos, mas o Café Mentor é o quê? É o momento com as mentoras, com a Dominique, com a Pilar e com a Núbia. E nesse momento, ela vai ser direcionada ali. Então, a gente vai entender, se for vendas, a Núbia vai falar quais estratégias que ela tem que fazer. Se for performance, a Domi vai falar. E a Pilar vai criar uma comunicação de influência para que esse cliente ideal seja atraído.
Por quê? Porque a gente está falando de posicionamento high ticket. Então, o que a gente entende do posicionamento high ticket? Quanto mais clientes, a Pilar fala muito essa frase, te empobrece. Na verdade, não. A gente quer os clientes certos. Verdade. Porque senão, se você se sobrecarrega, você lota a sua agenda, e você não tem tempo nem para a família, que é um dos valores. A gente preza muito pela família. Então, tanto que os nossos eventos acontecem sempre depois do almoço. Por quê? Porque tem que arrumar a casa para Pra depois ir. Exatamente, para depois... Pra depois se liberar. Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender aonde que é o desafio para poder alavancar essa mulher. Então, esse é o primeiro contato. Eu pergunto tudo isso, aí ela vai para o Café Mentor e as meninas fazem as estratégias ali e temos os nossos eventos. Além disso, também temos encontros online. Temos rodadas de negócios. Então, você falou sobre conexões. É ali na rodada de negócio. Por quê? Porque a gente tem insights poderosos ali. Uma pessoa fala assim, eu tô precisando, sei lá, de uma nutricionista. Aí a gente faz a conexão ali, da nutricionista, da dentista, e aí vai montando essas parcerias. E como eu te falei, de uma forma fluida. Por quê? Porque a gente entende ali que tá todo mundo na mesma mentalidade e na mesma consciência, nível de consciência, né? E de frequência. Então, é muito fluido. Muito tranquilo. Quantas pessoas em média vocês têm hoje no clube? Umas 40. Imagina 40 mulheres Unidas. juntas, unidas. Exatamente. E aí acaba virando família, né? Igual ela falou, vira amiga, uma ajudando a outra, né? E além disso, além do nosso ecossistema, a gente está dentro do outro ecossistema que é a Mentoring League Society, que é do Flávio Augusto, do Joel J e do Caio Carneiro. Então, nosso clube está dentro. Então, as mulheres que são associadas ao nosso clube, elas também têm acesso a esse outro ecossistema. Então, isso é muito interessante, porque além de nós, elas também têm acesso. Elas podem entrar como convidadas dentro desses eventos. Eles são nomes bastante importantes dentro do mercado digital. O Flávio Augusto, não só no digital e tal, mas o Joel J. O Joel J é atleta, não é isso? Ele faz coisa relacionada à performance e tal. Então, tem um grande valor para essas mulheres estarem conectadas. De que forma elas se conectam com o conteúdo deles também? A gente tem um evento presencial, né? Que é o Family Circle, onde é construído o legado, onde se fala também valores de família, e é para você levar a família mesmo. Isso que é bem legal. Então, os seus filhos vão com outros filhos de empresários ali, então todo aquele ecossistema, tudo ali se encaixa. Que legal. E também tem outros treinamentos online também deles. Que você pode pôr o seu time de vendas, a empreendedora pode pegar, colocar o time de vendas dela para também escutar as estratégias ali. Então, isso tem uma expansão muito grande. Você tem, dentro da sua especialidade, você falou de vendas aqui, né? Também você falou também anteriormente. Você faz esse processo de desenvolvimento de potencial de vendas, porque a gente estava até conversando antes também com as meninas, que essa coisa do vendedor é uma coisa meio... que as pessoas não entendem muito bem. Ainda existe aquele arquétipo, aquela ideia de que o vendedor é aquele cara chato, que quer te empurrar alguma coisa e tal. E isso acaba, principalmente em pessoas que não vêm desse mesmo background de vendas, né? A pessoa que é mais técnica ou que é da área de biológicas, o que quer que seja, que não é de humanas, né? Às vezes até de humanas, tem o conhecimento técnico, mas não é um vendedor, né? E você observa, assim, que essas pessoas, às vezes, elas têm certo desconforto quando você fala sobre a necessidade dele ser um vendedor, porque afinal de contas, todos nós somos, a gente está sempre vendendo alguma coisa. Exato. Mas você observa isso nas suas alunas, nas meninas que estão dentro do rosto das mulheres que estão no Performance Club? Eu observo assim que elas iniciam. Tem principalmente as da área da saúde e outros nichos que têm essa dificuldade de se entender como sendo uma vendedora, né? Por quê? Porque elas acham que elas vão ser invasivas. E aí a gente quebra as objeções, a gente quebra essa crença. A Núbia fala muito de conexão. Então é você o servir, é você se preocupar com o cliente, independente se ele vai fechar a venda ou não. Então isso A venda é uma consequência da conexão. é um relacionamento. A venda é um relacionamento. Então você pode falar com o cliente pela primeira vez. Ele não vai comprar teu produto, mas na segunda ele vai. Ou ele vai lembrar de você, mesmo que você não Isso. faz, né? Porque o que a gente fala? A gente fala que tem que ser um vendedor fazendeiro. Isso é uma coisa que eu estou usando até da Núbia. Que é o quê? É você plantar para depois colher.
Sim. Não ser o hunter, não ser o vendedor caçador. Porque o cliente, ele sente na hora que você tá pressionando ele. Né? Eu vou dar um exemplo das Casas Bahia, aquele vendedor das Casas Bahia. Sim. Você fala, não, ele continuou do telemarketing. Então, isso é cansativo. É. Então, não, é pelo contrário. O que acontece? Se você é fazendeira, né, uma vendedora fazendeira, as pessoas depois te procuram. Então, não é que você que faz a oferta, elas vêm atrás de você. Você vai a trabalhando pessoa o seu indica, né? posicionamento e a sua Isso. imagem, e em algum momento esse caminho começa a ser o inverso, né? Mas você vê que essa transformação acontece com as mulheres? Aconteceu comigo. Você tinha essa Você- ideia também de que você não sabia vender, de que Não era sabia, ruim gente, vender? com certeza. E como foi o ponto de virada para você, assim, nesse aspecto? Quando as pessoas começaram a me procurar. E hoje eu recebo muita oferta de mentoria de como que eu saio do CLT? Você entende? E assim, como eu tô focada no clube, eu vou me dividindo, mas as pessoas vêm me procurar para saber como que eu cheguei até lá. Então não é, assim, eu não falo na internet, estou vendendo minha mentoria, entende? Mas as pessoas te enxergam como autoridade e te Já. procuram. Porque a autoridade, ela precede a venda, o posicionamento precede a venda. Então, isso é fato. Então, acho que pelo meu resultado, isso impacta outras mulheres. Né? Recentemente, uma amiga falou, eu te admiro demais. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você saiu da caixa. Como que você saiu da caixa? Me explica. Me explica porque Me a minha amiga conta. quer saber, a outra amiga quer saber. Todo mundo quer Só que, saber. como se diz, todo mundo quer sair da matriz. Exato. Vai atrás verdadeiramente. Mas eu acho que uma das principais, um dos principais problemas que as pessoas que querem sair do CLT veem é a questão financeira, né? O brasileiro não tem costume de guardar dinheiro, de investir e tal, então ele acaba vivendo cada mês é um mês. Exato. Então ele tem dificuldade em se planejar financeiramente para sair. Eu acho que isso vem, eu posso estar enganada, você vai saber me dizer melhor, assim, mas talvez isso até preceda talvez a dificuldade que ele possa ter em saber o que eu vou fazer quando eu sair daqui. São duas coisas diferentes, né? Ele precisa saber o que ele vai fazer, tá, larguei o CLT, e agora? O que eu vou fazer? Mas ele também precisa ter essa questão financeira ajustada na vida dele, principalmente se ele tiver família, se ela tiver família, filhos, enfim. Como que você enxerga isso, assim? Como que você lidar com isso quando você vai fazer sua mentoria, por exemplo? Desses dois lados, tipo, o que você vai fazer e como que você vai lidar com a questão financeira? Então, eu acho que tem que ter um planejamento. Isso é o ponto principal e eu auxilio ele também a ter esse planejamento. Essa mentorada, que eu trabalho mais com mulheres, a ter esse planejamento. Então, tantos meses para você sair. Que se você sai, a ansiedade vai bater. Então, você pode pedir suas contas? Você pode. Vai lá. Mas é melhor que tenha um respaldo, até mesmo para a pessoa conseguir respirar fundo e continuar no processo. Então, tem que entender um pouco sobre a mentalidade. Eu acho que isso é o começo de tudo, é o que eu começo. Tenho que entender se essa pessoa está preparada também. Né? Porque se ela não tiver, também ela vai querer desistir no meio do caminho. Sim, com Então, por mais certeza. que eu dê esse suporte, preciso entender como é que tá a mentalidade dessa mulher. Você entende? E por que você acha que as pessoas estão saindo do CLT? Por que você acha que as pessoas não querem mais esse modelo? Eu acho pela questão que elas não... Como eu vou dizer? Eu acho que é mais pela questão de desenvolvimento de carreira. Porque eu vou dizer, por exemplo, eu fiquei 8 anos dentro do departamento de farmacovigilância, lá dentro da indústria, né? Que é um departamento onde analisava os efeitos colaterais das medicações. E eu ficava ali só fazendo aquela atividade. O que mudava? Mudava um setor ali e tal, mas era sempre a mesma atividade. Então as pessoas acabam fazendo a mesma atividade e não se desenvolvendo. E elas ficam cansadas disso. Sim. Porque elas ficam fazendo a mesma coisa durante anos. Então, eu acho que é isso, é mais por isso, porque ela fica num teto mental. Ela não se desenvolve, ela não tem a se sensação de que ela está se desenvolve. desenvolvendo. Por mais que possa aumentar o salário, Sim. ela não entende que ela está se desenvolvendo. Então, muitas pessoas acham isso legal, mas para outras, tipo o perfil meu que é curioso, que quer explorar mais, ela se sente estagnada. Eu acho que as gerações mais recentes se Mas, sentem. Você não acha, tipo assim, no Brasil, falta um pouco de conhecimento nas escolas para poder as pessoas
ter mais, vamos supor, capacidade de conseguir evoluir sem ter que ficar só no CLT, porque eu vejo muita gente reclamando disso. Você já percebeu isso? Aham, Sim. com Porque aqui certeza. na escola, em Dubai, as crianças, eu falo para meus filhos, eles já têm, como é que eu falo, um treinamento de ter o próprio business, eles têm classe, eles Olha têm só. diferente sistema. Eu falo porque minha irmã tem a mesma idade da minha filha, então eu vejo como que é a comparação delas. E eu vejo muita gente querendo sair do CLT e perdida. Isso seria muito interessante você criar algum método. Sim, eu acho bem interessante esse ponto que você falou. Por quê? Porque eu acho que na escola todo mundo deveria aprender vendas. Vendas. Desde a escola. Porque E sobre business também. eu falo isso por causa que o meu menino teve até esses dias para trás, teve que fazer uma apresentação que ele tinha que criar a própria empresa. O menino tá com 9 anos. E ele já tem isso na escola. E deu do ano passado. Todo ano eles têm que fazer. E eles não podem. Vamos supor, se eu quiser comprar um carrinho pra ele vender lá. Não, eles têm que fazer manual pra poder oferecer melhor do teu amigo. Tipo assim, é uma estrutura diferente. Eu acho que falta isso no Brasil. Esse ponto Eu achei muito legal esse ponto. Porque eu acho que falta mesmo. falta. Educação financeira também, que ela falou. Eu acho que também deveria ter nas escolas, todas as escolas. Verdade. Porque você cria uma mentalidade. Diferente, né? Porque a gente, eu gosto de minha menina falou, mãe, eu tô aprendendo tanta conta, pra que esse tanto de conta? Focar um pouco nas contas, sim, mas focar no desenvolvimento da criança, o desenvolvimento pessoal. Da vida real, Da vida né? real. Porque aí você depois chega com às vezes, as mulheres com várias habilidades que ela poderia ter sido, né? Que poderiam ter sido desenvolvidas ao longo da vida, da infância, da adolescência dela, até no currículo escolar, e que ela não desenvolveu simplesmente porque não teve incentivo, ou porque, sei lá, não teve uma oportunidade. E acaba cometendo erros nos negócios, né? Básicos. Que simples conversas, simples conexões, às vezes, conseguiriam resolver, né? Exatamente. Você observa isso também. Observe. Você acha que quando as mulheres chegam para vocês no clube, elas chegam mais... elas chegam um pouco mais cruas? Ou vocês são realmente desafiadas a criarem novas formas para que elas se desenvolvam? Novas perspectivas. Como que é isso dentro do clube para vocês, assim? Então, eu acho que depende. Depende de cada mulher. Eu acho que cada mulher é única, mas eu vejo empresárias que não são tão cruas no nosso clube. Já são empresárias que já têm mais um know-how e elas querem alavancar o negócio. Ainda mais. Então elas procuram um lugar onde elas de fato possam encontrar. Porque eu vejo que no mundo, principalmente nesse mundo de curso, de tal, que não é o mundo de vocês, mas que é o mundo que elas normalmente vão procurar, né? Elas acabam não tendo, porque por já estarem num nível um pouco mais alto, elas não conseguem encontrar muitos lugares ou muitos ambientes onde elas de fato sejam challenging, como a palavra em inglês, desafiadas, né? E eu vejo que no Performance Club vocês têm isso, porque o nível das mentoradas de vocês é um nível de talvez mulheres mais amadurecidas, com negócios mais amadurecidos e que de fato desafiam toda a equipe, né? Você com conexões, a Pilar com a especialidade dela, cada uma das meninas com suas especialidades. Mas, por exemplo, se é uma pessoa crua, mas ao mesmo tempo a gente vê que ela tem essa fome, que eu tô falando da Marcela, tá? Eu era uma improvável pra estar dentro do clube. Eu era nua, vamos falar. Não, mas olha, você se desenvolveu tão pouco tempo. Exato. Porque o que acontece? Com as meninas eu tive uma mentoria individual, que é um outro projeto que elas têm, que são conselheiras. Então a gente precisa entender essa mulher. Ela tem produto, ela já tem um negócio rodando. Se o negócio dela tá rodando, a gente vai colocar num aquário com peixes grandes, vai criar um posicionamento para atrair aquele cliente. Todo mundo ali com a mentalidade de expansão e também de investimento vai investir no produto dessa pessoa. Mas se o produto não foi criado, ela precisa ter um acompanhamento mais de perto, que é o Conselheiras. Entendi. Então, é um acompanhamento individual. Então, essa mulher vai para o Conselheiras, que foi o que aconteceu comigo. Então, a gente tem reuniões toda semana com a Dominique, com a Pilar, com a Núbia. E vão construindo tudo semana a semana o Exato. negócio. Que bom, estamos já chegando ao nosso final. Então, Marcela, muito obrigada
por estar aqui com a gente. Foi super produtivo, adorei. Já tô morrendo de vontade de entrar no Eu clube, também, tô gente. doidinha já pra eu ir no acho que clube. tem que Sim, É. online, né? O ruim é que a gente vai perder a parte boa, que é o presencial, Mas né? a A gente vai melhor voltar pra parte. Dubai. Ah, não, mas a gente vai estar ali sentada na primeira fila É agora quando vocês verdade. voltarem. Como que as pessoas podem te encontrar? Seu Instagram, ou contratar os seus serviços? Tá? Meu Instagram é marcelagran, _. E também tem o meu WhatsApp, né? A gente pode deixar o link também do meu WhatsApp. Mas eu fico à disposição para você, mulher, que quer sair da caixa e quer realmente estar num ambiente onde você vai te proporcionar crescimento e expansão de mentalidade. Então vem conosco. Que bom, muito obrigada, Muito obrigada. bom. E você continua seguindo a gente, continua nos acompanhando aqui, que a gente tem muitos outros convidados especiais até o final desse ano.